sobre desenvolver-se, gestão de pessoas e gestão educacional. Começando agora, mais um episódio da série Educação Emancipatória. Na verdade, é o 18º episódio. Fico muito feliz com a participação de todos vocês nesse projeto que pretende semear ideias, reflexões, trocar experiências, porque a série Educação Emancipatória, ela nasceu coletivamente a partir de uma inquietação sobre o real sentido da educação em nossa sociedade. Então, obrigada pela participação de todos. Todos os sábados nós temos aqui algumas pessoas nos acompanhando, tornando essa conversa mais brilhante, mais rica, essa troca. Nós temos a Sandra, o Benildo, a Tertuliana de Portugal, a Andréia, a Jaqueline, a Grace, a Fran, tantas outras pessoas que talvez eu não fale aqui, me peço perdão, mas que estão aqui todo sábado, Colete, todo sábado participando conosco. Para quem está assistindo pela primeira vez, nós temos um canal no YouTube com as entrevistas anteriores e cada uma melhor do que a outra. Aproveitem, curtam, assistam e compartilhem com seus amigos. Cássio chegando aqui. Boa tarde, Cássio. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, professor, na série Educação Emancipatória. Você que está aí com a gente os outros sábados, acompanhando. Obrigada por ter aceito o convite, viu, Cássio? Chega um pouquinho mais para você, para cá. Isso aí, beleza. Isso. Beleza. Obrigada, tá, pelo convite. E vamos começar, né? Bater um papo aí. Cássio, o tema que você trouxe é o processo de aprendizagem através de práticas corporais na aventura, de aventura. E aí eu fico pensando, né? Explica pra gente o que pode ser considerado aventura. O que é aventura? Aventura. Aí quando a gente começa a falar de aventura, eu lembro de você falando na escola, traumatismo craniano. Lembrei disso hoje. O Cássio, você vai levar os meninos para escalar o Pão de Açúcar. Cássio, você é louco. Se essas crianças caírem, se tiver um TC, um traumatismo craniano. E aí o Cássio ria de mim, né? Mas é porque eu não entendia. E acredito que essa live de hoje, ela venha ajudar as pessoas a entenderem melhor essa prática que você, há mais de 10 anos já vem realizando. Então, assim, dentro da própria educação física, né, nós temos aí algumas terminologias, né, que são utilizadas pelos autores para poder fazer referência a esse tipo de prática, né? Então, esportes radicais ou esportes de aventura, né, esportes na natureza. Então, existe um pano de fundo teórico que sustenta, né, essas nomenclaturas e, às vezes, uma confusão também que as pessoas estão chamando a mesma coisa com nomes diferentes, né? Então, assim, até o próprio autor que começou a categorizar isso como esportes radicais e separando o que era ação, o que era aventura, ele já traz agora até uma nova terminologia para chamar isso só de aventura, né? Mas a própria BNCC, né, ela trouxe agora, né, na sua última reformulação, a questão das práticas corporais de aventura, né? Então, as práticas corporais, ela vai, na verdade, fazer referência de uma forma mais ampla, porque aí ela vai abarcar todas as dimensões sociais do esporte, por exemplo. Ela vai falar de esporte educação, de esporte saúde, de esporte alto rendimento, mas ela vai falar também de algumas atividades que não têm elementos suficientes para ser categorizadas como alguma prática esportiva, né? Então, tem alguma atividade, alguma prática específica,
né? Alguma prática que eu vou usar somente alguns elementos dessa aventura para poder formatar uma aula. Então, a prática corporal é um termo que acaba fazendo referência de uma forma mais abrangente, né? E a aventura são essas práticas que trabalham dentro dessa perspectiva do risco calculado, né? Então, a gente trabalha sempre para poder entender um pouco isso. A questão da possibilidade de acontecer algo, né? E aí a gente tem uma situação que pode ser perigosa, que é a ameaça em potencial de fato à integridade física do indivíduo, e a questão do risco que ele pode ser calculado. Ele é calculado porque existe uma série de normas e procedimentos de segurança, né, que vão fazer com que a gente consiga calcular e, na verdade, antever essa possibilidade, né, de acontecer aí o fato danoso e utilizar essas normas e procedimentos para isso, né? E aí esse risco calculado é que atrai a galera, Cássio? É isso? A professora Vera ela fala muito sobre a questão do imaginário, né, desses tipos de atividade, né? Então, as pessoas trabalham com aquela situação fictícia, né, do que pode acontecer, né? Mas, na verdade, as pessoas não vão lá para poder morrer, né, ou para poder sofrer algum tipo de acidente. Então, essa ideia de trabalhar, né, com essa sensação é que traz um certo fascínio, né, por esses tipos de práticas, e são práticas que acabam atraindo bastante o jovem de uma forma geral, né? Porque muda um pouco Sim, daquele contexto, daquelas práticas que são tradicionais, né? sim. E conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória até chegar nessas práticas, até chegar na prática de aventura. Como que você chegou? Cássio, chega, Então, centraliza o seu rosto. Aí, beleza. melhorou? Como que você chegou nisso aí, Cássio? Conta um pouco sobre essa sua trajetória. Então, dentro do curso de Educação Física, na minha época, nós não tivemos acesso a esse tipo de conteúdo, né? Isso é diferente do que acontece no curso de formação de professores hoje, né? Algumas instituições elas já têm essa disciplina, né, como componente curricular, mas eu comecei a ter os primeiros contatos no estágio, né? Então, o estágio é uma forma bacana que a gente tem de poder vivenciar, né, a prática. Então, eu tive a oportunidade de ser estagiário no SESC, aqui em Barra Mansa, né? E aí, a gente, primeiramente, tentando organizar algumas atividades lá que eram ligadas ao setor de turismo social e o setor de esporte e lazer, né? E, posteriormente, quando eu terminei o estágio, né, eu comecei a trabalhar com uma prestação de serviço lá para poder organizar esse tipo de atividade. Então, assim, No SESC. no SESC, montar produtos turísticos, né? Porque era uma nova proposta, né, da área de turismo social lá, colocar essa prática para poder trazer, né, um público que não frequentava, né, a unidade, né, poder atender, ampliar o seu atendimento. E a gente começou a montar algumas oficinas dentro da unidade, né, colocar isso dentro da programação que já existia, colônia de férias e tal. Então, eu fui ampliando, né, a vivência e o conhecimento a partir do estágio, e, posteriormente, isso era um nicho, né, de trabalho. E aí a gente aproveitou isso e começou a trabalhar como prestador de serviço lá, organizando, né, essas atividades lá. E você E se aí, identificou, né, Cássio? Mais do que isso, eu acho até que você se apaixonou por essa área, né? aí depois disso a gente acabou ampliando isso para poder oferecer esse tipo de serviço, né, para o público geral, né? Então, assim, hoje a gente tem a facilidade de divulgar isso nas redes sociais, tal, mas eu lembro quando a gente começou, a gente fazia filipeta, né? Distribuir em pontos estratégicos, né? Então, essa era a forma que a gente tinha de divulgar isso para as pessoas, né? Acabava gastando uma grana em impresso, né? Para poder Uhum. tentar ampliar aí, que hoje isso está muito mais fácil, né? Porque você consegue replicar isso, né? Através das redes sociais aí, e aumentar bastante o leque, né, para quem está recebendo esse tipo de divulgação. E quais são exatamente as práticas que a gente pode falar que são práticas de aventura? Quais são as modalidades? Não sei se seria assim que a gente poderia chamar. Então, o grande pressuposto para a gente entender
são práticas que acontecem dentro dessa perspectiva do risco calculado, né? E aí eu tenho alguns órgãos que a gente usa como pano de fundo para poder aonde buscar essas normas e procedimentos. Então, assim, a própria ABNT, né, apesar de ser o sistema de gestão de segurança, ele foi criado para o turismo de aventura, né, mas a gente acaba pensando alguma coisa lá, né, quando a gente vai para dentro da escola e levanta para dentro da escola o que a gente entende que seja necessário estar lá, né? Então, essa norma que é a 15331, né, que foi criada por brasileiros, que surgiu aqui, né, hoje ela já é uma norma internacional. Então, assim, o Brasil ele é referência quando a gente fala em norma de segurança, né? Então, hoje isso já é uma ISO, né, que é a ISO 21101, que é do Sistema de Gestão de Segurança. E aí eu tenho uma norma que fala de uma forma geral para todas as práticas e depois eu tenho uma norma específica para cada tipo de prática também. Então, quando a gente fala de mergulho, de técnicas verticais, de caminhada, ela classifica que caminhada, o que é curto, o que é médio, o que é longa, o que é travessia. Então, eu tenho características técnicas para cada atividade e eu tenho uma normativa para isso, né? Junto com isso, eu tenho um órgão internacional que é a União dos Atletas de Alpinismo, que é o IAA. O IAA ele funciona como se fosse um Inmetro, né, para a gente aqui. E ele, na verdade, ele testa procedimento e equipamentos, né? Então, ele certifica, fazendo os testes de tração, né, de sobrecarga, né, para poder certificar aquele equipamento e também colocar ali qual é a condição técnica do quanto que um equipamento desse suporta de sobrecarga e a que condição, né? Então, são Então, alguns... escalada, trilha, caminhada, rapel, mergulho, são esses os esportes de aventura. Isso aí. Eu lembro que eu brincava com você, né? Eu já tive a oportunidade, a alegria, né? O privilégio de ser parceira de trabalho do Cássio, né, Cássio? Trabalhamos muitos anos juntas e eu ajudava o Cássio na organização, mas eu dizia para ele, só na organização, porque eu não nasci para ser cabrito. Então, a Eu tenho gente... medo de altura. Nós temos algumas práticas que são utilizadas, né, lá no meio natural, mas a gente também tem práticas que vão ser utilizadas no espaço urbano, né? Então, a gente tem Sim. condição de trazer também algumas práticas para o meio urbano. E aí, eu comecei a trabalhar com isso no ambiente informal, que a gente chama, né, que é fora da escola. E depois, quando eu fui para a escola, no primeiro momento, eu não fui para aulas de educação física, né? Eu fui para trabalhar com treinamento dentro da escola. Né? Então, assim, eu não vim das práticas de aventura, eu vim do handball, né? Que era uma prática, um esporte coletivo de quadra e tal. E aí, no segundo momento, eu fui para a escola para o ensino fundamental e, posteriormente, para o ensino médio, né? E aí, o ensino médio, eu me deparei com aquela grande demanda, né, do ensino médio. Né, que é aquela questão de um público que tem uma demanda muito específica, né, e da gente tentar organizar o conteúdo de forma que esse conteúdo seja atrativo, né, e seja significativo, né, também. E aí, pensando nisso, a gente começou lá atrás eu falei assim, pô, eu acho que a gente não tinha um documento formal ainda que falava sobre isso, né? Então, a gente acabava trazendo essas práticas de aventura, mas dentro do conteúdo de esporte, né? Trabalhando esportes que seriam diferenciados, né? E esportes especiais. É interessante, Cássio, que esse a última versão, né, da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, esse documento foi construído em 2017 com uma projeção para ser implementado até 2020, se não fosse a Covid, né? E aí, nesse documento da BNCC, aqui na educação física, né, que faz parte de linguagens, muito interessante, é um tipo de linguagem, a educação física, e no 8º e 9º ano tem aqui práticas corporais de aventura na natureza, que aí tem quais são as habilidades, né? Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais,
respeitando o patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental, identificar riscos que você acabou de falar, formular estratégias, observar normas de segurança para superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza, e mais outras, né? Mas o que eu queria falar é que esse documento, ele oficialmente foi construído em 2017, mas o Cássio, né, e toda a equipe, aqui a Érica Alves está aqui também, era da nossa equipe, da pedagoga, e aí ela está brincando aqui comigo. A parte de subir o morro era comigo, era com a Érica. Verdade, Érica. Eu ajudava tudo e você ia lá, né, subir o morro. Eu fico pensando na sua visão, Cássio, como professor. Eu queria que você dissesse para as pessoas que estão nos ouvindo agora e as que vão ouvir depois, porque fica gravado, né? O que te levou, o que te impulsionou a fazer um movimento tão diferente dentro da escola sistemática, que a gente está falando de uma escola regular, tradicional, uma escola sistemática. E o que te impulsionou e os seus desafios? Quais foram os seus desafios para conseguir realizar, concretizar, né, implementar? Porque, assim, você já faz isso há mais de 10 anos, não é? Uhum. Você tem Então, a conta aí, certinho aí, de quando você começou isso? Tem muito tempo, né? Ou seja, é, muito antes da BNCC trazer isso aqui como uma sugestão, né? E como assim, entendeu? Que empreendedorismo foi esse? Que visão de educador foi essa que te trouxe a fazer essa proposta para a escola? então, a gente trabalha com uma proposta pedagógica, né, dentro da educação física, que a gente chama de cultura corporal do movimento, né? Então, nós temos aí um grande divisor de águas, né, para a educação física, a gente chama que é a metodologia do ensino da educação física, que é esse livrinho aqui, ó, né, coletivo de autores, né? Sobe mais um Então, pouquinho. aqui. Agora. Beleza. E Obrigada. aí, é, o coletivo de autores ele fala sobre a questão da ampliação da cultura corporal do movimento, né? Então, Cultura assim, corporal do movimento. isso, que é o tempo todo existia uma crítica, né? O pessoal até brinca sobre a questão do quarteto fantástico, né? Que é o futsal, handball, basquete e vôlei, e que os conteúdos eles eram pautados somente em esporte. A gente sabe que o esporte é apenas um dos elementos da educação física, né? E que eram pautados a esses esportes tradicionais. Então, assim, a que tipo de interesse a gente estava, na verdade, atendendo quando se limitava a trabalhar a questão dos esportes, né, tradicionais, se limitavam a esses e a outros casos nem a esses, né? Então, Uhum. então o grande movimento foi pensar em ampliar essa cultura corporal do movimento, né? Trazendo outros conhecimentos e também levando em consideração o que os alunos traziam de conhecimento também para a gente, e tentar propor um modelo de aula que atendesse os anseios. E aí, assim, esse movimento ele aconteceu especificamente no ensino médio, né? De Uhum. conversar com a galera lá de por que existia esse movimento da não participação dos alunos do ensino médio nas aulas de educação física, né? Sim, Então, no primeiro momento foi uma tentar uma sedução de certa forma, né, por essas atividades sim, que atraíam tanto os jovens, né, e a sim. partir do momento que a gente conseguisse a participação, o resto ficava mais fácil, né? E aí, Uhum. com o decorrer do processo, a gente começou, assim, de atividades que eram realizadas dentro da escola, a gente começou a ampliar isso, né, extramuros, né, trabalhar aí com aulas de campo, né, que hoje a gente chama de visitas técnicas, e a gente começou a perceber que muita coisa que a gente acabava tentando enfatizar o tempo todo dentro das quatro linhas lá na quadra e tal, e isso não acontecia na prática, né, as coisas começaram a surgir naturalmente,
lá, né? Alguns sentimentos, né? De aquele aluno que não conversava com o outro passava a conversar, né? O aluno ele socializava a água, socializava o lanche, né? Trabalhava com a questão da superação individual, porque a gente desvinculava a questão da competição, né? E aí, muito diferente do que as pessoas pensam, né? É, A gente tem muito mas mais acidentes acontecendo dentro das quatro linhas do que nas atividades externas. E existe aí, estudo, assim, estatística para isso, Cássio? ô, Mônica, Existe? eu não tenho nenhuma referência estatística dentro da literatura que comprove isso. Então, assim, o dado que eu trago é um dado da prática, né? Da sua Que experiência. da experiência aí de mais de 10 anos trabalhando isso aí em vários espaços, que a questão do acidente ele acontece muito mais dentro da escola do que fora. Principalmente porque para a gente desvincular essa questão da competição exacerbada, e aí naquele Sim. momento ali a competição passa a ser individual, e a gente ajudar o próximo, né, a conquistar aquilo é uma coisa que passa a ser um pertencimento de todo mundo. Bacana. Dentro Aí de todo esse são outras habilidades, né, Cássio? Por exemplo, esse comportamento colaborativo, muito importante para a sociedade. E aí a gente começa a extrapolar muito além da questão das habilidades e competências, que a gente passa a ver que isso é uma coisa muito limitada, né? Então, assim, todo esse processo de ensino-aprendizagem vai muito mais além do que está descrito lá naquele documento, né? Isso é muito pouco, né? Eu queria que você Então, falasse sobre esse ponto, Cássio. Eu fico assim, essa série aqui, Educação Emancipatória, ele tem esse objetivo, falar das possibilidades de uma educação de forma mais ampla, a não ser aquelas do livro, do conteúdo, da sala de aula, né? Do planejamento. Eu queria que você falasse exatamente isso, assim, um pouquinho mais, ajudasse a gente a entender um pouco mais isso que você acabou de falar, que é muito mais amplo do que trabalhar habilidades e competências. Explica então com assim, mais detalhes essa questão. a gente acaba exercitando, né, situações de convívio ali, né? E não que a gente também pensa na questão do conteúdo, né? Então, assim, mais para frente a gente vai ver que tem como a gente trabalhar o conteúdo também de uma forma diferente, né? Porque a gente está saindo dentro das quatro paredes ali de sala de aula. Então, é uma sala de aula, só que em outro espaço, né? Então, a gente constrói esse saber através de outra forma, né? Então, o saber ele é construído de forma coletiva, colaborativa, né? E a gente acaba exercitando esse convívio social, né? E exercitando a questão da gente respeitar as limitações do outro, né? De exercitar essa questão do convívio, né? No momento agora que a gente precisa de tanto pensamento coletivo, né? Sim. E aí esse pensamento coletivo ele não acontece porque a gente tem muitas práticas que o tempo todo acaba puxando a gente para o individual, né? Então Sim. a gente começou a perceber isso, que essas coisas aconteciam de forma natural, né? Que aquele cenário lá, na verdade, ele sensibilizava, né? A Marta Tristão ela fala que a gente sensibiliza primeiramente pelo olhar, né? Então estar naquele ambiente ali, né, já é um início aí de sensibilização e de mudança de postura, né? Sim. Então, da gente dele perceber, por exemplo, lá o cara não joga o lixo, né? Uhum. Então, e aí existe todo um discurso que não pode ir lá, né? Mas por que que só lá ele não faz isso, né? Então, por exemplo, a gente fez uma atividade uma vez no recreio que foi de tirar foto, de filmar o recreio e tal, né? Para eles perceberem que, apesar do discurso ser a prática deles era diferente, né? Que eles acabavam tendo uma Interessante. outra postura dentro da escola. Então, o que a gente deveria repensar. Então, tudo tem uma intenção pedagógica, né? Então, tudo que a gente vivencia lá, isso Uhum. serve, né? De ferramenta para a gente Interessante poder. isso. Interessante esse ponto, eu não tinha parado para pensar nisso, né? O comportamento desses adolescentes, desse público na natureza é um. Aí volta para o urbano e volta para o chão da escola,
comportamento é outro. Cássio, interessante, hein? Uma Tem reflexão aí para todos os educadores. O Rei Gota, ele fala da questão das percepções ambientais, né? Então, ele fala que o indivíduo, ele percebe. Primeira coisa, ele quebra essa questão de dicotomia de meio ambiente, né? Do cara achar que meio ambiente só o que é verde, onde a gente está aqui, não tem uma Não é. relação direta com isso. Então, ele Perfeito. fala sobre a percepção que é naturalista, que é esse indivíduo que percebe meio ambiente só o que é verde, né? O cara que é antropocêntrico, né? Que ele é o topo de cadeia, ele detém todo o poder e pode usufruir da forma que quiser, e o indivíduo que percebe de forma globalizante, né? Fazendo parte do meio, né? O Latour fala sobre a questão do convívio entre humanos e não humanos, né? Então, que, na verdade, tem que existir um convívio de reciprocidade, né? Entre todo mundo, e que esses indivíduos vão impactar de forma diferente, né? Nesse ambiente. Então, a casinha do João de Barro que ele constrói lá vai impactar de uma forma, a nossa casa aqui vai impactar de outra, né? Sim. E colocando na cabeça do indivíduo também que é o seguinte, a única forma que ele tem de não impactar é não indo lá. Então, independente da forma que nós adentrarmos lá, a gente já está impactando, né? Então, como que a gente pode diminuir esse impacto por estar indo lá? E aí, quando a gente conversa essa questão das percepções, né, todos eles entendem que essa percepção globalizante é a mais legal, né, que é a mais maneira, que todo mundo tem e tal, né? Mas a grande parada é como a gente percebe e como é a nossa atitude, porque é diferente, a gente percebe de um jeito, mas acaba agindo de outro, né? Então, a problemática dessa ação do Recreio, por exemplo, foi a partir daí, né? Então, mas já é um início, você trabalhar a percepção, porque só depois de trabalhar a percepção é que você vai conseguir trabalhar o comportamento. Você precisa identificar primeiro, né? Dentro, se a gente pegar um iceberg, dentro daquele iceberg, na verdade, né, a percepção é o que aparece, mas tudo que está para baixo ali, né, é a ação que acaba acontecendo, né? Então, e é o grande trabalho deles começarem a pensar a partir disso, né? E aí, assim, quando a gente... desenvolver nos indivíduos, né? Falando aqui dos estudantes do ensino médio, essa visão de unidade. De unidade. Todos somos parte da mesma criação do universo e precisamos nos respeitar da mesma forma. A questão da ética, da responsabilidade, do saber cuidar que o Leonardo Boff traz, né? Tão perfeito, né? Então, quantas, como você falou, não são só habilidades e competências que estão sendo trabalhadas nesses alunos, nesses estudantes, mas uma questão da forma como ele se vê no mundo. É isso aí. E aí a gente tentar discutir e colocar ações que, de fato, vão impactar do modo como a gente está vivendo aqui, né? Porque senão a gente fica discutindo coisas que são muito distantes e isso e acaba que essa discussão fica uma discussão meio vazia, né? Não que a gente não tem que discutir, né? Então, assim, aqui em Volta Redonda, por exemplo, a gente tem a gente discute o que aconteceu lá em Brumadinho, beleza, né? Mas a gente tem muito impacto sendo gerado aqui perto da gente, da CSN, por exemplo, e a gente acaba não discutindo isso, né? E de fato isso aqui vai impactar aqui. Então, como que a gente pode mudar isso? Então, E os desafios, Cássio? Seus maiores desafios com essa proposta de prática corporais de aventura? Então, quando a gente começou, Mônica, assim, tudo isso está no ponto que chegou até hoje, porque foi possível desenvolver isso lá na escola, né? Então, isso começou lá, né, no EPR. Então, assim, enquanto coordenação, né, direção da escola, então, na verdade, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, isso tudo aconteceu, na verdade, Foi um porque trabalho multidisciplinar, né? Então, equipe... nós temos que falar, como você falou, dizer, né, quais são os nomes das pessoas, a Érica como pedagoga, o Colete como coordenador, o Luiz Cláudio como diretor, a Hilda como diretora, eu como psicóloga, os outros professores de geografia, de história, você de educação física. Foi um trabalho multidisciplinar, um diálogo entre os saberes
e as famílias também que É, compraram, é. né? Que E aí, confiavam nesse trabalho. e os principais atores, né, que são os alunos. Então, assim, o tempo todo eu falo isso com eles, que, assim, se a gente pensar, quando a gente começou isso lá em 2008, 2009, né, e como que isso acontece hoje, eu falo o tempo todo que, assim, a gente só consegue fazer porque eles permitem, né? Então, Sim, assim, a gente não tem nenhum problema de indisciplina com os alunos. Assim, mas como que você vai levar esses alunos lá para poder fazer uma trilha lá na Praia do Sono, né? Lá eles na vão te Água Praia do Sul? obedecer, eles vão te É. obedecer, Cássio. Então, Bom, assim, a gente nunca tivemos um problema, né, de indisciplina com os alunos. Então, assim, eu falo que isso tudo acontece porque eles permitem, né? Então, eles são os principais atores. E aí toda essa galera da escola, né, que desde lá do início até hoje é que fez com que isso começou de forma embrionária, né, lá como uma atividade da educação física e depois acabou ampliando para as outras disciplinas, né? Então hoje, né, esse nome PME, na verdade, quem batizou esse nome aí foi o Colete, ele que é o responsável, né, que é o Projeto Multidisciplinar de Educação, que foi um momento também da gente entender, tentar entender o que a gente fazia lá, né? perfeito. Se era Cássio, interdisciplinaridade, se era multidisciplinaridade, que era para a gente poder ter um perfeito. norte, né? Então, o professor Fernando Marlos, ele usou a gente lá como fonte de pesquisa também para o trabalho de pós-graduação dele, né? Para poder pesquisar como que a gente fazia esse movimento lá de educação ambiental. Então, assim, as próprias críticas que foram tecidas no trabalho serviram também para a gente poder repensar as coisas, né? E tentar. E aí o projeto ele é dinâmico, né? Então, E a aí cada ano a gente. você me faz lembrar, né, uma coisa importantíssima na nossa prática enquanto educador. Às vezes a gente fica esperando toda uma fundamentação teórica para praticar. Ou então a gente fica na prática de forma empírica e não fundamenta teoricamente. Então, como é importante essa articulação entre a teoria e a prática. Então, você fala que nós começamos. É lógico que você trouxe essa prática fundamentado nas normas, na sua experiência no SESC, mas começou. Vai começando, vai fazendo. O que eu quero dizer é o seguinte, aquilo que o Paulo Freire fala, o caminho se faz caminhando. Então, vai fazendo, vai aprendendo, vai ajustando, vai escrevendo, vai registrando para socializar para outras pessoas. Não é isso, Cássio? Isso. E aí tem uma coisa bacana, que é uma fala do Galeano, que ele fala assim, a utopia está lá no horizonte, né? Eu me aproximo 2 passos, ele se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Né? Para que serve a Ótimo, utopia? Serve para isso, né? Para que ótimo, eu não deixe de caminhar. Então, assim, a gente ótimo. sempre vai caminhando 2 passos e ele vai afastando 2 passos, então a gente vai sempre tentando melhorar e aprimorar, e coisas que a gente às vezes acreditava um tempo atrás, isso mudou, né? A gente acredita em outras, então a Sim, gente vai ter, as pessoas que vão chegando, né, de forma colaborativa e vão sempre agregando, né, outros saberes, né? Então a gente tem o Irã, que é professor de biologia lá da escola, né, que também toma a maravilhoso. frente, né? Professor Diogo, de geografia também, né? Também. São professores que chegam junto, que acreditam de fato que a gente pode construir o conhecimento, né, através de outras formas e que isso fica muito mais enraizado, né, vamos dizer assim, com eles, porque a gente cria algum sentimento, né? E aí, quando a gente Sim, cria esse sentimento, a gente essa questão deles eles têm, os alunos têm a oportunidade às vezes até de pegar alguns trabalhos que são construídos lá, né, e apresentar isso com os alunos da graduação, né? Então eles falam com quanta muita riqueza de propriedade, aprendizado. Quanta riqueza nesse muita aprendizado. propriedade, porque eles participam de todo o processo, né? Então Sim, hoje acontece dessa forma, né? Então a gente usa a visita técnica como ferramenta, né, na verdade, para poder trabalhar esses saberes, né? E aí a gente divide esses saberes entre áreas de conhecimento, né, com os grupos dos alunos,
Então, os professores eles elaboram ali, né, um projeto de pesquisa. Né? Eu falo que a cada trimestre lá, né, a cada grupo, eles elaboram quase que um TCC. Né? Então, se a gente Uhum. colocar um pouco mais de fundamentação teórica ali, a gente tem um TCC Uhum. pronto. Né? E aí, então fica aí esse convite, né, Cássio, para os professores que estão nos ouvindo, os educadores, coordenadores pedagógicos, né? Teve uma ideia, procura ajuda, faça uma rede, né? Construa uma rede. Como é importante essa rede? E não desista, vai, experimenta, faça, laboratório, lógico que com todos os cuidados, com tudo calculado, com todo o apoio legal, o apoio de segurança, o apoio pedagógico, com objetivo pedagógico sempre, né? Porque sempre tem que ter um objetivo pedagógico, mas não deixar de fazer. Você teve alguma ideia diferente daquela que você sente que pode dar certo? Faz assim como o Cássio está aqui mostrando, né, para a gente aqui nessa live. Experimenta, faça, caminhe, né? E a gente vai aprendendo de acordo com o que a gente vai caminhando. Agora, Cássio, conta para a gente as histórias. O pessoal adora ouvir história, né, Cássio? História é muito legal. Quantas histórias lá que você lembra, assim, marcantes, engraçadas, ou preocupantes, ou até tristes, dessas saídas pedagógicas, dessas práticas corporais de aventuras? Conta para Então, gente. é interessante que a gente começa a lidar também com coisas que a gente não tem. A gente está acostumado muito a ter controle das coisas, né? E a gente começa a perceber que coisas que nós não controlamos, né? Então, né, a questão da natureza, das condições climáticas, né? Lógico que a gente trabalha com uma previsão, né? Mas o próprio nome já diz, é uma previsão, né? Só que, às vezes, a previsão ela não é contemplada. Né? Então, Sim. assim, teve na Praia do Sono, especificamente, que foi uma trilha que nós fizemos, que, assim, choveu, mas choveu da hora que nós chegamos até a hora que nós fomos embora. Então, assim, muita chuva mesmo, né? E aí, a gente fazendo aquela trilha lá com os alunos, e aí eles relataram para os alunos que participaram, né? Eles falam que essa foi a atividade, assim, a gente ficou com medo deles acharem que podia ser um perrengue, alguma coisa, que foi uma das atividades mais legais que eles já fizeram, né? De todos os tempos, que foi, né, uma condição diferente. Então, assim, sempre a gente também tem discernimento para poder fazer essa questão da avaliação, né, do risco, né? Então, era uma condição que nos permitia fazer, então acaba que a experiência nas atividades também acaba ampliando esse olhar, né? E o que a gente ficou mais feliz, né, quando você citou aí a questão, pô, que a BNCC traz, né, agora, né, existe um documento aí que coloca lá a questão das práticas corporais de aventura, e aí coloca sobre a questão do risco, né, sobre a pedagogia do risco, e já era uma coisa que nós sempre defendemos isso, e aí quando a gente começou, a gente criou um material didático em vídeo, na verdade que é uma sequência didática para professores que queiram trabalhar, né, com práticas de aventura na escola, como Que material de bacana. apoio. Né? Então, quando a gente trabalhou a pedagogia do risco pautada na questão do Le Breton, né? Então, assim, esse livro aqui foi um livro que foi utilizado pela gente, tá? E Também. como que nós podemos ter acesso a esse material que vocês construíram para ajudar outros professores que queiram também realizar Então, essas práticas? esse vídeo didático está disponível no YouTube, né? É só digitar meu nome lá que consegue achar. E alguns artigos que foram desdobramentos, né, da dissertação, a gente também encontra isso facilmente na internet. Né? Então, risco calculado, né, e a prática de montanhismo na escola. Né? Essas que são as palavras aí para a gente poder achar. E aí, quando o documento Prática do veio e montanhismo trouxe na escola. na escola. Quando o documento veio e trouxe isso, né, então, pô, a gente ficou feliz, porque, na verdade, era uma coisa que, desde quando começamos a pensar isso, a gente criou, né, como fundamentação a questão da pedagogia do risco, né, de trazer uma reflexão mais filosófica que o Le Breton trazia, né, de trazer uma reflexão sobre a questão das tribos urbanas, que o Maffesoli também traz, né, mas de pegar esses documentos que são técnicos também, de ABNT, de UIAA,
né, diabeta, Uhum. né, de pensar isso e levar isso para a escola. E Né? você, Então, professor Cássio, você já apresentou esses resultados, esses projetos em vários congressos pelo país, não já? então aí a gente está, dentro da universidade, a gente está sempre ligado a esse tripé, né? Que são a questão do ensino, né? Da Pesquisa e extensão. pesquisa, da extensão. Né? Então, dentro da pesquisa, a gente conseguiu aí ter acesso a alguns eventos nacionais e internacionais, né? Para apresentação desses trabalhos. Então, aqui no Brasil, né? Assim, Espanha, Grécia, Colômbia, né? Que foram alguns eventos que a gente teve a oportunidade de levar o trabalho para lá. Isso rendeu alguns capítulos de livro também. Esse aqui é um livro, né, que nós escrevemos um capítulo, né, falando Parabéns, sobre Cássio. a prática Parabéns. aventura. Que Esse aqui foi bacana. um outro livro também que a gente foi convidado, né, para poder escrever. Né. Tem um outro. Olha que bacana. Eu vendo esse livro aí eu vou de novo, né? Vou falar. Tudo, gente, começa no campo das ideias. Aí a gente tem que ter coragem para colocar em prática. Tudo na vida que a gente quer inovar. Então, se a gente está, né, se a gente percebe, como o professor falou no início, que os alunos não estão motivados, que os alunos não têm interesse, que tem uma evasão na aula de educação física no ensino médio, por que será? O que a gente pode fazer? O que os alunos gostam? Já perguntaram para eles? Né, Cássio? E aí, olha só, o resultado ali, o livro. Muito bom, Cássio, muito bom. Então, assim, Cássio, hum, e a gente sabe, né? É porque a gente não pode trabalhar com óbvio, Cássio. Eu queria que você falasse sobre os benefícios dessa prática no aprendizado. Assim, sabe, concretamente, que você percebeu algum aluno que tinha alguma dificuldade e a partir daquela prática você percebeu uma diferença no desenvolvimento? Você lembra de um caso para contar para a gente? então, assim, o grande diferencial ali, Mônica, é a questão da relação, tá? Então, assim, nós temos alunos, às vezes, que não têm um contato muito direto na escola, né? E esse contato acaba sendo estreitado lá, né? Porque a gente tem um objetivo comum, né? E esse pensamento de coletividade ele fica muito evidente. Então, a questão de ajudar, de ficar mais próximo, né? De ceder uma água para o colega, né? Da gente, às vezes, pegar, né, alguns alunos que tinham um certo atrito da escola lá e colocar numa condição que eles tenham que ficar juntos, né? A gente já fez isso e acabou isso amenizando alguns conflitos dentro da escola. Né? Então, são coisas que, para a formação, né, do indivíduo, né, a gente acredita ser muito importante. Né? Então, mas a gente também não desvincula a questão do conhecimento acadêmico. Né? Então, como eu falei anteriormente, a gente utiliza essa prática como ferramenta, né, dentro da escola, mas os saberes acadêmicos eles também estão inseridos ali. Né? Então, eles precisam coletar dados, eles trabalham com a questão do método de pesquisa, né? A gente exige um mínimo de formatação acadêmica para que eles possam apresentar isso. A gente No ensino possibilita a médio. apresentação desses trabalhos, né, para os alunos do ensino superior, até para a galera da formação de professores, eles entenderem que é possível a gente Bacana. fazer essa articulação disciplinar, Então, porque a gente Cássio, acaba aprendendo. você também trabalha com essa prática com os alunos do ensino superior e com os alunos que serão professores na licenciatura. Isso, dentro do curso de Bacana. formação de professores, né, e também no curso de bacharelado, quando a gente dá essa pegada também dessas atividades serem trabalhadas como produto turístico, né, como nas atividades de colônia de férias, né, uma questão mais técnica. Mas deles perceberem que assim, a gente está acostumado a aprender tudo em caixa. Né? Então, a intenção, na verdade, é trazer um pouco o que o Morin fala sobre a questão do pensamento complexo, né? Que o indivíduo ele não é só corporal sinestésico, não é só matemático, né? Não é só biológico, do cara entender que o cotidiano ele é multidisciplinar. Né? Então, a gente pega e transfere isso para lá. Né? Então, especificamente, se alguém que tiver a curiosidade de conhecer, né? Então depois pode fazer contato comigo que eu mostro, na verdade, como que a gente faz isso.
né? E aí, como que Então, nós como é que caminhamos também? me fala aí como que a pessoa pode entrar em contato com você? Telefone, WhatsApp, eu vou escrever aqui. Instagram, Fala aí. Instagram. Como é que eu Professor, como é que eu... Professor Cássio Martins no Instagram ou Professor Cássio Martins no YouTube. Só mandar mensagem que a gente vai trocando ideia. E aí, assim, é, e trabalhar dentro do que a gente tem de realidade, né? Então, assim, a gente não consegue replicar na íntegra os conteúdos porque a gente está trabalhando com realidades sociais que são distintas, né? Só que Sim. dentro do que é possível, né? Então, vamos sempre tentar propor isso, né? Então, de tentar fazer essa articulação dos saberes, né? Fazer com que eles consigam construir esse conhecimento de forma coletiva, trabalhar Eu também um digo pouco assim, sabe, dessa... Cássio, isso que você está realizando, nossa, ele é um sonho para muitos educadores. Ele realmente é uma prática de uma educação emancipatória, Cássio, porque é uma educação no seu sentido mais abrangente, libertadora, transformadora. Porque imaginem, falando de forma mais simples, como o aluno lá do ensino médio, ele vai para a montanha e lá ele aprende, junto com o professor, questões de geografia, com outro professor, questões de história, com outro professor, questões de matemática. Aí ele vai produz um texto e o professor de literatura, de português. Isso é um trabalho, eu não sei se a gente pode chamar de multidisciplinar, porque essas diferenças são muito sutis, né? Interdisciplinar, multidisciplinar, elas têm umas diferenças bem sutis. Mas, de qualquer forma, é uma construção coletiva que trabalha habilidades socioemocionais, porque trabalha empatia, trabalha questões relacionais, trabalha a relação do indivíduo com o ambiente. Caramba, que aula mais rica do que essa? Não tem. Aí a sua irmã disse aqui, ó, Cláudia, nunca vi nada tão inovador como que o Cássio propõe. Que orgulho. Também acho, Cláudia, muito inovador. Cláudia, e ele já faz isso muito antes da BNCC trazer para a gente. E a gente que é doidinho também, né, Cássio? Tudo doido, né? Comprou a ideia dele, né? Que bom, né, Então, que a gente é Mônica, doido, né? então, assim, a gente, academicamente falando, né, eu não posso deixar de citar aqui meu orientador, né, professor Marcelo Paraíso Alves, que foi meu professor da graduação, mas a gente acabou estreitando os laços posteriormente, porque, assim, Sim. eu sempre procurei pegar práticas diferenciadas e escrever alguma coisa sobre isso, né, e tentar levar isso para os eventos, para poder transitar nos eventos acadêmicos. E a gente acabou, nós nos encontramos em um evento, né? E aí ele viu que esse movimento que estava sendo feito na escola era um pouco do que ele fazia dentro do Instituto Federal também. E aí a gente acabou trocando uma ideia, batendo um papo, e aí o produto dessa dissertação surgiu a partir disso, né? Tanto que o meu produto ele foi aplicado, né, no Instituto Federal, no campus aqui em Volta Redonda. Porque assim, eu quis, na verdade, aplicar isso numa escola que não tivesse já uma vivência prévia, né? Para não ser Uhum. um falso positivo, né? Então, Sim, porque assim, para levar isso para a escola pública, para as pessoas verem que na escola pública também tem condição de fazer, né? Dentro de um sim. curso técnico, né? Que tem a questão da exacerbação dessas Pois é, disciplinas Cássio, que são aí olha só, tradicionais. o pessoal da escola pública pode chegar e falar assim: ah, mas se tudo foi possível, porque os alunos do Cássio, na época da escola, do EPR, né, que é uma escola privada, então eles tinham recursos para pagar o ônibus, pagar o equipamento, o lanche. Então, fala sobre isso, Cássio. É possível realizar essas práticas sem tantos custos, de forma mais econômica? Ô, Mônica, eu acho que a grande sacada é a gente tentar entender para onde nós queremos ir, né? Então, Perfeito. quando eu coloco aqui a questão da utopia do Galeano, né, que a gente aproxima dois passos e o objetivo se afasta dois passos, né? Quando eu trabalho com mergulho autônomo hoje e tenho condição de fazer uma atividade que os alunos vivenciarem com cilindro, com equipamentos, que são equipamentos caros, né? Então, isso veio de uma construção de muito tempo
E que quando a gente começou a fazer isso, eu tinha uma máscara e um snorkel só. E quando eu não tinha isso, a gente possibilitava uma vivência de outra forma. Então, assim, acho que a grande Então, sacada é a sempre gente... há uma possibilidade de vivenciar. Porque quando a Sempre há. pessoa olha, às vezes, uma atividade hoje de grande magnitude, isso não surgiu do nada e isso também não tem um investimento financeiro direto do aluno. Isso é construído através de outras paradas, outras coisas. Então, assim, a gente já vendeu churrasquinho na festa junina para poder arrecadar uma grana, né? Então, assim, lá no IF tem um evento lá que chama IF Urbano, né? Que a gente trabalha com culturas urbanas populares. E aí tem um jeito também da galera poder arrecadar uma grana para poder custear isso. Então, a questão do custo, né, das atividades. E a gente tem atividades que têm um custo mais alto, outras que têm um custo mais baixo. Né? Mas o questionamento que, quando eles me perguntaram sobre a questão da escola pública que não tem grana e tal, eu lembro que na época eu mostrei o meu celular. Né? Eu dava aula no CIEP, né, ali em Porto Real, né, e mostrei meu celular, que eu falei assim, pô, nenhum aluno meu do CIEP tem um celular igual esse meu aqui, todos são melhores. Né? Então, assim, se o aluno de fato quiser, a gente tem como a gente construir alguma coisa para poder acontecer. E aí, nesse caso específico, a gente está falando de visita técnica, né, de aula extramuros e tal. Mas a grande parada é a gente tentar seduzir esse cara e colocar também uma questão de empreendedorismo ali, de como que eles vão se articular para poder fazer isso. Porque, assim, dentro da vida real não existe almoço grátis também. Então, eles têm que estar ligados nisso. Né? Então, a gente tem que fazer por onde para poder, né, construir Perfeito. isso Então, até o e fazer. planejamento, o orçamento também envolvido nesse aprendizado aí. Perfeito. Perfeito. Então, assim, Olha, eu acho que você falou uma outra coisa, Cássio, que me fez lembrar, você falou escrever. Eu escrevi, eu encontrei o meu professor lá da graduação e tudo que eu fazia diferente eu escrevia. Então, assim, é um outro hábito que nem todos os educadores têm de escrever. E olha que a gente sabe que tem muito educador fazendo, tendo práticas inovadoras em todas as áreas, na área da linguagem, em todas as áreas, em todas as disciplinas. Nós temos muitas pessoas, professores criativos, que gostam do que faz e inovam. Mas talvez o que esteja faltando é escrever e socializar. Por isso, Cássio, que esse projeto dessa série ela tem como um dos objetivos fazer isso, reunir essas experiências inovadoras como a sua, socializar, e aí eu peço vocês que entrem no canal do YouTube da Desenvolver-se para curtir, para compartilhar, para socializar, justamente para mostrar para a sociedade é possível. É possível fazer uma educação diferente? É possível. E hoje, nessa série, nós vimos isso de novo, como nas outras séries. Cássio, falta pouco tempo, acredita? 4 minutos. E aí, sabe o que eu me lembrei também? Eu me lembrei dos alunos que tinham alguma necessidade educacional específica que participavam, como o Leonardo Galvão, que tinha, né, síndrome de Asperger, como o Marquinhos, né, o Marcos também, com paralisia cerebral. E eles também participavam, não participavam, Cássio? o Leonardo Galvão foi um grande aprendizado, né, para a gente, né? Então, assim, todas essas formações que nós tivemos lá na escola, né, de tentar sempre querer fazer aí o melhor que a gente pudesse, né? A princípio, foi meio que um preconceito, né? Será que ele dá conta? Será que ele não dá conta? Né? E eu tenho registros dele aqui, né? Do Leonardo? Leonardo, da gente mergulhando, né, na montanha. Então, na verdade, é, ele participava e participava efetivamente, porque ele participava dos grupos também, né, ele também coletava os dados lá, né, ele tinha o papel dele dentro do grupo, né, ajudava. Eu lembro que quando eu fui mergulhar, teve uma aula de mergulho que a parte teórica lá sobre utilização de máscara e snorkel foi todo ele que deu essa aula para mim. Olha que Então, bacana, ele gente. já tinha um conhecimento prévio, e aí eu pedi, Sim. então anota aí no seu caderno. Ele anotou, na outra aula ele trouxe o equipamento que ele tinha, e ele falou, deu a aula, ensinou todo mundo como que usava. Então, assim,
foi um prazer muito grande ter trabalhado com ele. Ele ensinou muito, né, para gente. É isso, né, Cássio? Só rapidinho aqui, Mônica, só para deixar Sim, registrado, a sim. Lívia, que é uma aluna nossa do terceiro ano, através de uma das visitas, que foi aqui no Parque Nacional de Itatiaia, dentro da disciplina de literatura, né, a gente o grupo fez um trabalho bacana sobre Vinícius de Moraes, né? Então, Vinícius de Moraes tem um laço estreito aqui com a região de Itatiaia, né? E o grupo acabou apresentando isso, e aí eu pude perceber a sensibilidade dela para poder escrever, né? Então, várias poesias, né? Escreve muito bem, e a gente agora, no segundo semestre, vai conseguir publicar um livro dela de poesias, da Lívia, da nossa Que aluna. Vai lindo, ser legal. Cássio. E, ó, fiquei Já até está arrepiada. já tá aí, Eu me né? emociono com essas histórias Já na está no educação. forno, né? A aluna nossa lá do terceiro ano do EPR, né? Já Que vai sair no lindo, terceiro ano com uma publicação bem bacana. que lindo. Cássio, parabéns pelo seu trabalho. As pessoas aqui estão agradecendo. A Flordélia, que é coordenadora do UBM, está aqui te parabenizando. A Márcia Beatriz Alves também, que é da UBM, também te parabenizando. Tem alguns alunos meus, alguns alunos seus, alguns parceiros. E aí falta só um minutinho e eu vou pedir para você falar assim, qual é o seu ideal de escola? A escola é uma escola que pense que o conhecimento ele pode ser construído de outra forma, né? E que a gente tem que atender todo mundo dentro das suas diversidades, né? Então, ampliar esse repertório sociocultural, né, dos alunos e nosso também, que a gente faz parte do processo. Eu acho que é um dos objetivos principais da escola, né? Ampliar esse conhecimento além dessas habilidades e competências que acabam sendo tão conteudistas e tão rasas, né? Que existe muito mais coisa, né, além disso. Perfeito, Cássio. Amigo, eu estou muito feliz de conversar com você, né? De ver o quanto que você cresceu e continua crescendo, o quanto que você produz. Eu falo crescimento não nesse sentido dessa produção da educação emancipatória. Muito obrigada por ter participado. Quem Eu que quiser saber agradeço, eu que mais sobre o agradeço. trabalho do Cássio, é só procurar no Instagram, professor Cássio Martins, ou no YouTube, Cássio. Isso. Cássio Martins. Quem quiser o contato do Cássio também é só me procurar, o contato dele. E, enfim, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui mais nesse sábado, que passa tão rápido. Márcia, Flordélia, Érica, Hilda, Rosália, alguns que eu não consegui ver. Grace, muito obrigada pela participação, Cláudia. E vamos, então, seguindo, acreditando. Vamos aproveitar essa experiência maravilhosa do professor Cássio para alimentar a nossa alma de que é possível, sim, a gente construir uma educação emancipatória e contribuir para a transformação da sociedade, num lugar melhor. Muito obrigada, Eu que Cássio. agradeço, Mônica. Obrigado. Obrigado pela Beijos, presença de todo beijos em mundo aí. todos. Fique com Deus. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Abraços. Com Deus. Um Parabéns, abraço. amigo. Parabéns. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.